plataforma de oração. Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Para quem está assistindo também, boa tarde. Sejam bem-vindos. Um prazer imenso estar de volta com as palestras, retornando aos poucos. E assim a gente segue, assim tudo vai se movimentando. Canto da Sagrada União, no canal do YouTube Fruto Celestial, fala sobre a magia da harmonia dos opostos na criação. Fala justamente sobre o feminino, sobre a energia feminina, sobre a energia masculina. Para quem quiser ouvir, entender melhor ainda a palestra de hoje, tá? E na maioria das vezes a gente associa muito com o gênero, né? A gente associa muito com a troca aqui de um para com o outro. E são energias que elas estão em nós, elas fazem parte de cada um de nós. Elas fazem parte da criação. São energias base da criação. E nós vivenciamos essas energias o tempo todo, a todo instante, a todo momento, em nós e na nossa vida como um todo. Então, eu quis trazer justamente esse tema na criação, porque a base da criação, onde a partir do momento em que o todo, a fonte, ela se experiencia no todo, então ela criou essas duas polaridades, essas duas energias, feminino, masculino, negativo, positivo, para se experienciar, até mesmo o nosso eu superior, a nossa alma, os nossos fractais, eles experienciam a partir dessa base. Então, como eu falei, vai além de gênero, porque são princípios universais da criação, é a base de toda a criação. Depois, mais na frente, a gente vai entrar no contexto de individuação, mas antes de nós entrarmos no contexto de individuação, nós viemos dessa base, nós viemos da fonte, justamente para experienciar essa dualidade, para experienciar as N possibilidades de criação, independente de como cada um enxerga ela, independente de como cada um vê a manifestação dessas energias, a manifestação dessa criação, de acordo com o seu momento, de acordo com a sua verdade, de acordo com o que você está vivenciando naquele tempo. Então, o feminino, como a gente diz, né, eu parto do princípio, deixando bem claro, gente, que eu tenho a minha verdade, que eu vou compartilhar aqui com vocês, de acordo com as minhas experiências. De acordo com o que eu vivenciei, de acordo com o que eu vivo. Não é a verdade absoluta, porque a minha verdade ela está o tempo todo mudando de acordo com o que eu vivencio. Hoje eu penso de uma forma, amanhã eu estou passando por uma outra experiência, e daqui a pouco aquilo que eu pensava de uma forma já teve tempo. Não vamos invalidar o que você vivenciou naquele tempo. Foi importante para aquele tempo, para aquele momento, teve uma importância, teve fundamento, te ajudou naquele momento. E hoje você deu um salto, você levou a sua frequência, você viveu, passou por curas, passou por aprendizados, por experiências que foram te conectando cada vez mais consigo mesmo, com a sua essência, te trazendo mais autoconhecimento, porque o importante é isso, é o autoconhecimento. Todas as informações, cada momento que a gente passa na nossa vida é sempre para o nosso autoconhecimento. A gente diz que o outro é um espelho, é justamente isso, porque
A nossa mente, ela nunca vai enxergar o outro. A nossa mente, ela sempre enxerga nós. Tá? Então, dentro da psicanálise, dentro da hipnose, dentro da psicanálise, a gente entende isso. A nossa mente, ela nunca vai ver somente o outro. Ela está sempre olhando para dentro. Ela tenta, de alguma forma, exercer um papel que não é dela, que é da consciência. Então, a mente está sempre tentando exercer esse papel. A função de olhar para dentro da consciência. A mente, de alguma forma, ela veio para olhar para fora, no sentido de informações, mas quando você vai fazer uma autoanálise, é sempre a partir da consciência. E a mente, ela olha sempre para a gente, mas então muitas das vezes quando você olha para o outro no sentido de ver o que está incomodando, o que o outro está incomodando em você, até mesmo quando a gente costuma dizer de julgamento, na verdade, você só está olhando no outro aquilo que já tem dentro de você. O outro só está sendo um espelho. Então, a mente, ela faz isso o tempo todo. Então, aquilo que você está olhando no outro, na verdade, você não está olhando no outro, você está olhando para você. O outro só está refletindo aquilo que já tem dentro de você. Tá? Então, nós viemos para vivenciar tudo isso. E aí, a partir dessa vivência que a gente entra no processo de individuação, que Jung abordou muito sobre isso, muitos outros abordam sobre isso, que aí o que é individuação? É quando você vivencia justamente o feminino, o masculino, você entende o que é o feminino, você entende o que é o masculino, qual é a função do feminino e do masculino na sua vida e no todo, e aí você integra. Você faz a integração, e aí é onde é o contexto do Uno. Tá? Então, mais para frente nós vamos abordar, em outra palestra, nós vamos abordar isso um pouquinho, de uma forma mais intensa, mas eu só quis trazer para vocês entenderem um pouquinho onde eu quero que a palestra chegue, e vários outros. Então, o feminino, ele é a matriz. O feminino, ele é o acolhimento, ele é o ventre. Por isso que dentro do contexto do sagrado feminino, a gente diz que o feminino, ele é o cálice. O feminino, ele é o útero, né? O útero cósmico da criação, ou seja, infinitas possibilidades. Então, são muitas possibilidades naquele momento. Então, o feminino, muitos pensam, né, que olham para o aspecto do feminino e vê feminino como aquela coisa frágil, né? E, na verdade, o feminino é o caos. É o contrário disso. Então, dentro do contexto da criação, primeiramente é o caos. Então, tudo começa em caos. Como os planetas, como tudo foi formado, né? E dentro do útero, ali é aquele caos, né? Quando começa o feto, a vida a ser formada, é a partir daquele caos, né? Mas, ao mesmo tempo, é um caos que traz o acolhimento, porque sem o acolhimento não há vida. É um caos que traz a nutrição, porque sem a nutrição não há vida. Então, esse caos, ele está dentro de nós, ele está aqui. Tá? Então, muitas das vezes nós passamos, né, o despertar da consciência, ele começa assim. Tem aquele caos. É justamente o feminino em ação. Mas existe também o masculino. Porque o feminino, ele não opera sozinho. E o masculino também não. O feminino precisa do masculino, assim como o masculino precisa do feminino. Então, o feminino que vem a partir da fonte. E o masculino, que no meu entendimento, é o todo. É o movimento. É a consciência.
é o observador. É aquele que observa tudo o que o feminino está criando, as infinitas possibilidades do feminino, e ele está observando, e aí ele sabe, opa, isso aqui. Então vamos partir um pouquinho da criação, vamos falar, como eu falei, vai muito além de gênero, mas eu vou usar agora o gênero masculino, feminino, homem, mulher, para trazer um pouquinho melhor, explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então, a mulher, o útero, né? Como é que a mulher, ela chega no prazer? É no relaxamento. O homem, como é que ele chega no prazer? Já é na tensão. Então, quanto mais ele ficando tenso, mais ele chega no ápice dele. A mesma coisa com relação à criação. O homem, na ejaculação, é como se fosse, sai aquele tiro. Então, é aquele movimento, que é aquele movimento rápido, aquele movimento, né, é um movimento. E a mulher é o acolhimento, é onde ela acolhe, aonde, né, a união ali, o espermatozoide com o óvulo. Então, há todo esse acolhimento, tá? E aí vai gerando ali a vida. A partir desses movimentos, você vê que mesmo no caos, mesmo naquele caos ali, a partir desse movimento, a vida, ela vai se formando, porque tanto o feminino está em movimento, quanto o masculino também está em movimento. Então você vê o quanto que a importância dessas duas energias na nossa vida. Então o objetivo dessa palestra, gente, é justamente que eu coloquei aqui, é compreender como esses princípios, eles foram vividos, tá? Nós vamos aprofundar um pouquinho mais nas histórias e como nós também devemos viver, e como também eles foram distorcidos. E agora nós estamos vivendo um momento que o equilíbrio dessas duas energias está sendo restaurado. Ainda nessa restauração, ainda assim, nós estamos vivendo a energia masculina ainda muito intensa. Porém, o feminino, ele está se levantando no movimento, porque eu costumo dizer que como eu falei, o feminino, ele é a base, né? Vamos dizer assim, as infinitas possibilidades de cocriação naquele caos ali, naquele útero cósmico. Porém, ele só pode sair dali pelo movimento do masculino. Então, nenhum é melhor do que o outro. Um precisa do outro. O feminino precisa do masculino para ganhar forma. E o masculino, ele precisa do feminino, porque sem o feminino, sem as infinitas possibilidades do feminino, como é que vai haver vida? Como é que vai haver a criação? Né? Pode passar, mulher, por favor. Então, nós vamos falar um pouquinho no tempo da Grande Mãe. Né? Então, no tempo da Grande Mãe, nós vamos falar dessa questão da deusa. Os povos antigos, eles honravam a deusa como fonte de toda a vida. Porque os povos antigos, eles entendiam realmente qual era a função do feminino aqui na Terra, na criação. Então, vou falar um pouquinho para vocês da experiência que eu tive em um trabalho de regressão, onde nesse trabalho de regressão que eu fiz com uma pessoa, e aonde eu me vi lá nos tempos, na época da Atlântida, na época da Lemúria, como uma sacerdotisa, e era muito interessante a disposição de como as mulheres ali, na questão do feminino, e a consciência da energia feminina ali era muito grande.
a consciência da criação, principalmente a questão de quando ia haver uma criação, uma vida, porque eles planejavam até isso, as vidas eram planejadas, o homem, o companheiro ali com a mulher, havia esse planejamento, então não era só simplesmente, eles sabiam quando um espírito estava para encarnar aqui na Terra, eles tinham essa consciência, eles sentiam, principalmente a mulher, ela já era avisada, ela já sabia, ela sentia nessa ligação, porque naquela época a ligação era muito intensa, era muito forte. Então ainda não havia tanto essa matéria, essa densidade dessa dualidade penetrando ainda na mente, ainda tinha alguns, né, vamos dizer assim, ainda tinha essa conexão. E no momento que eles iam receber um espírito, que o espírito viria para encarnar, principalmente a mulher sentia. E a ligação dela com o companheiro era tão grande, com o masculino, era tão grande nessa parte de frequência, dessa parte de energia, porque eles trabalhavam muito isso, e de uma certa forma eles já estavam em quinta, eles operavam a consciência deles em quinta dimensão, que ele também de uma certa forma sabia, e aí entrava a função dele, o papel dele ali de proteção, de amparar, de prover, de auxiliar a mulher naquele momento. E a parte quando eles iam, vamos dizer assim, a coabitar ali naquele momento, era todo um preparo, não era feito de qualquer forma, de qualquer maneira, porque era algo sagrado, a vida que estava sendo trazida naquele momento, isso tudo eu vivenciei nessa regressão, eu pude relembrar, trazer à tona nessa regressão, e aonde naquele momento ali a vida, ali o ato era todo ele reverenciando a mulher também, então em função daquela experiência que eles estavam vivenciando e a vida também que estava sendo trazida, o respeito que eles tinham. Então, nesse tempo da Grande Mãe, tanto o masculino quanto o feminino, eles tinham consciência. O masculino tinha consciência da sua função aqui na Terra, na criação, e o feminino também tinha a consciência da função dele por essa conexão. Mas, como diz, o feminino era visto como um útero cósmico, como um campo de infinitas possibilidades, e justamente é isso. Nessa experiência essa regressão que eu pude vivenciar, era justamente isso, a conexão da mulher com a Terra, a conexão do feminino com a Terra. O homem não tinha muito isso, mas as mulheres tinham, elas sabiam quando o tempo ia mudar, elas sabiam quando chegava a chuva, elas sabiam, mesmo que não, hoje a gente tem, pelo calendário gregoriano, a gente consegue entender quando é primavera, verão, outono, inverno. Lá, o calendário deles era a conexão. Era a conexão pura com a terra. Era a conexão pura com... Então, eles vivenciavam essa intuição que é o feminino. Que o feminino trabalha muito isso, essa parte da intuição, tá? E o masculino ali, respeitando, acolhendo, amparando, dando suporte. E o masculino que se manifesta como se ele dá a direção, e era justamente isso, sempre em harmonia com a mãe, com a grande mãe. Então, o masculino, a função dele era dar direção nos movimentos, primavera, verão, outono, inverno, tudo é regido por essas energias,
né? Tudo, nós temos que entender de que forma, de que maneira. Então, existia essa harmonia, e até com relação ao feminino também, ao gênero, homem e mulher. Essas energias, elas, no tempo da Grande Mãe, elas estavam em equilíbrio, tá? Então aí vem, né, quando fala de Inanna, Isis, Cibele, que são as grandes deusas, que é o símbolo da terra fértil, do amor, da renovação. Então a mulher era muito isso, a mulher ela podia exercer o papel dela, que era acolhimento, era trazer vida, era sensibilidade, intuição, feminilidade realmente. Como eu coloquei, a vida era marcada pelo ciclo da natureza, luz, estações e fertilidade. Então, realmente, o tempo da Grande Mãe era isso. Como eu, nessa regressão, eu pude vivenciar e relembrar disso, dessa harmonia. Pode passar, André. E aí veio a quebra, onde veio a desarmonia, né, dessas energias, que foi justamente a ruptura na Babilônia, tá? Onde teve a queda, que a gente diz, né, da Grande Mãe. Então, por que teve a queda da Grande Mãe, né? Por que o culto à mãe foi retirado do centro? Aí o feminino deixou de ser a origem e passou a ser secundário. Quando você vai passar pelo seu momento de cura, você vai passar pelo seu processo de despertar da consciência, que é onde vai haver toda aquela movimentação, aquele caos amedronta. Dá medo. Se a gente pudesse passar sem vivenciar esse caos, a gente passaria, né? Só que não tem como, porque nós escolhemos isso. Os nossos outros fractais que vivenciaram as outras experiências, e de acordo com todo o sistema da época, porque uma das coisas também onde o masculino ele acabou ficando um masculino em excesso, né? O que aconteceu nessa ruptura da Babilônia, né? Na queda da Grande Mãe? Ficou a energia feminina, ela totalmente desconectada da função dela, e o masculino em excesso, tá? Porque uma das coisas que eu quero deixar claro dentro da função do feminino e do masculino, quando nós, é todo um planejamento para nós encarnarmos aqui, quando você encarna no gênero feminino, você encarna no gênero masculino, você já vem já com a definição da energia predominante, a energia feminina, predominante a energia masculina, a partir dos gêneros, tá? Então, por vias de regra, quando você vem no gênero feminino, a predominância é a energia feminina. Quando você vem no gênero masculino, a predominância é a energia masculina. Mas acontece de o feminino vir com a predominância da energia masculina e o masculino vir com a predominância da energia feminina. E aí são outras questões, porque aí envolve questões dos outros fractais, das passadas, porque aí são situações que você traz para você poder estar curando um feminino que em outras vidas aquela energia ela não foi usada de forma adequada, ou a energia masculina também não foi usada de forma adequada. Então, eu vou contar uma experiência para vocês que eu tive hoje, antes de subir, né? Eu me preparei toda para fazer a palestra. E então,
Quando eu estava no meu momento de meditação, me preparando, eu senti toda a energia ali da egrégora, me preparando, me ajudando, me auxiliando. E apareceu uma cena na minha mente. Uma única cena, um homem ajoelhado, com as vestes todas rasgadas, ao mesmo tempo que é rápido, mas você vê tudo com muita nitidez. É impressionante, todos os detalhes. É uma única cena, mas que ela traz todas as informações. E esse homem ajoelhado, baixado, o braço esquerdo dele estava amputado. Me parecia que ele tinha acabado de sair de uma guerra, uma batalha, alguma coisa assim, né? Muito sangue na boca, pela boca, né? As vestes todas rasgadas e ele chorando muito. E a sensação veio assim para mim, ser um fractal da sua alma, de uma outra existência masculina. E aí eu acolhi, e aí eu emanei a energia de cura para ele verde, senti ele sendo envolvido, senti a presença dos mentores, senti a presença da egrégora ali, senti a presença do mestre Mário, naquele momento. E eu continuei ali emanando, aí daqui a pouco veio para mim, muda agora a frequência, muda a vibração. E aí eu comecei a emanar o raio dourado com o raio rosa. E ele foi envolvido, e ali foi aparecendo, né, a egrégora, acolhendo, e aí faz a integração para efetivar a liberação desse fractal. E aí eu fiz a integração, e aí fez a liberação desse fractal, onde eu pude conversar com ele, onde eu pude dialogar com ele ali, naquele momento, na minha mente, mentalmente, e frequência também. E aí ele foi sentindo que ele foi sendo acolhido pela egrégora, ele foi sendo acolhido ali, né, com a presença dos arcturianos, a presença dos mentores, a presença de toda a egrégora, que são inúmeros, são muitos, ele tem uma lista enorme para ele estar falando sobre todos eles. E aí passou, acalmou, e eu continuei a minha meditação. Então, ou seja, uma das coisas que eu estou trabalhando nesse momento em mim é justamente a energia masculina. Porque na minha definição, eu vim, por isso que muita gente que diz, Sabrina, você veio muito feminina, e realmente vim, porque no meu estudo, de tudo que eu tenho feito, que eu tenho estudado, na minha linha, a maior percentual ali é do feminino, mas não tem como, você precisa do masculino. E aí eu tenho ali a energia masculina, e aí nesse momento agora, qual estou, a cura do masculino está sendo feita. Então todos nós estamos passando por esse momento. Por quê? Porque em outras vidas nós temos, de alguma forma, utilizamos essas energias, demos direções para essas energias de forma equivocada, pela ignorância naquele momento. Então, não é questão de apontar se você fez, não usei da forma como deveria, ou foi certo, ou foi errado. Não, o momento não é esse, o momento é de consciência das energias. Então, hoje, quando você vem dentro do gênero masculino e feminino, você vem, né, com certas energias mais potencializada ali, no meu caso, o meu feminino ele foi muito subjugado pelo masculino. Então, dentro desse trabalho de regressão, eu pude ver o quanto que o feminino ele foi muito subjugado pelo masculino. Mas também houve a questão do masculino, que, ou seja, esse fractal que de alguma forma fez guerra. Ele participou de uma guerra, né? Então, se ele estava ali com um braço amputado, todo machucado, porque ele participou. Então, ele não é vítima de um todo, né? Nós não somos vítimas.
E isso é uma dentro do movimento da energia masculina, ela traz essa consciência para a gente, de você sair do papel de vítima. Tá? E isso, de uma certa forma, acabou nesse período da Babilônia, essa questão do vitimismo, colocando o feminino como secundário, diminuindo a energia feminina, porque o medo da potencialidade de criação do que a energia feminina pode fazer, o que ela pode fazer, tá? Isso eu não estou falando de gênero, estou falando da energia, tá, gente? Só que nós temos que entender que nós, mulheres, carregamos a maior parte, a energia feminina. Então, hoje, todo esse momento que nós estamos vivendo, são as mulheres que estão trazendo esse momento, todo esse movimento da energia feminina, resgatando a energia feminina. Por isso que muitos dizem que nós vamos entrar numa era de tecnologia, numa era de muitas criações. Por quê? Porque está sendo um momento que está sendo dada mais uma vez a oportunidade para a Terra, para nós, para essa humanidade, de fazer diferente de novo em relação à tecnologia, em relação ao feminino, em relação também ao masculino, a sabedoria de se utilizar essas energias e usar todas as informações que essas energias estão trazendo para nós e que já estão em nós e nós estamos acessando. Nós estamos acessando essas informações, esses códigos, né, que essas energias trazem. Então, a cada encarnação, você vem com planejamento no sentido de códigos que você traz de cura, de liberação, de expansão, de crescimento, né? Você traz todos esses códigos ali nos seus registros, no seu DNA energético, no seu campo energético, no seu DNA cósmico. Então, está tudo ali. Tá, gente? A função original, vamos lá, do masculino na criação. O masculino, como eu falei, não é dominação, tá, gente? Porque veio essa questão da queda, onde o masculino domina, né? O masculino dominante. O masculino, ele nunca foi dominação. Muito pelo contrário, o masculino, ele é ativação consciente, é como eu falei. Quem traz a consciência no momento que você está passando por um processo de cura, até mesmo quando você está num trabalho, você está num evento, e aí você tem que pensar vamos dizer assim, como é que você vai fazer aquilo, está um caos. Você está, a cozinheira, né? Que é a chefe de cozinha, está naquele caos ali. Só ele entende. Você olha do lado de fora e você, meu Deus, está um aqui, mas o chefe de cozinha, que é o masculino consciente, ele está assim, faz isso, está daquilo, está não sei o que, ele está no mundo dele, ali naquele útero cósmico do feminino e direcionando tudo. Tá? Então, é como se fosse isso, até mesmo quem trabalha com obra. Quando você chega lá, que você vê aquele mundo, você vê toda aquela questão, você fica assim, gente, como assim? Como é que saiu um prédio desse? Como é que se elevou um prédio desse? Ativação consciente, é o masculino ali. Tá? Então, estou trazendo dessa forma para vocês entenderem. Então, no processo de cura, como é que em determinado momento vocês conseguem ter consciência do processo de cura de vocês? Qual foi a energia que foi ativada naquele momento ali que trouxe a consciência do processo que você está passando? Masculino. Quando dá aquele plim-plim, aquela clareza, quem foi ativado? Masculino. Então ele não vem para dominar, porque aí entra na questão do ego, né? O ego que é o controle, que aí é o ego distorcido, porque o ego ele tem a função dele aqui nessa criação, na nossa existência, mas ele, assim como também o masculino ele foi distorcido, o ego também foi. E é como eu coloquei aqui, o momento de ativação, quando o feminino ele já gestou e preparado o campo.
Então, ou seja, primeiro o útero, vem aquele útero, aí o feminino, né, toda aquele caos, é onde o feminino ele já está no caos. O feminino ele gera a partir do caos. É isso que nós temos que entender. Então, quando a gente vê vindo uma energia Yansan, a gente vê aquela energia de movimento, aquilo ali é o feminino no caos ali, criando, movimentando infinitas possibilidades. E Iemanjá também, que Iemanjá não é só acalmar. Quando Iemanjá quer, ela sabe muito bem movimentar as águas. Quando essa energia quer, Oxum, quando essa energia quer, ela sabe muito bem movimentar as águas. Nanã, quando ela quer, ela sabe muito bem movimentar a terra. Tá? Então, justamente a energia feminina, ela não é só passiva, calmia, não, ela também tem movimento ali na questão do caos, mas sempre no sentido de gestar, preparar para o masculino, a energia masculina poder direcionar, atuar. Então ela gesta, ela prepara e ela vai ali gestando para que o masculino possa fazer a ativação consciente, que aí consciente quer dizer o quê? Com equilíbrio. Tá? E aí você faz a ativação consciente, você faz a ativação com equilíbrio, você faz a ativação sabendo realmente o que você está fazendo, que é aí onde você assume a responsabilidade pelos seus pensamentos, você assume a responsabilidade pela sua cura, você assume a responsabilidade pelos seus atos, você assume a responsabilidade por qualquer coisa da sua vida, qualquer área da sua vida. Então você é totalmente consciente, totalmente responsável pelo que você está fazendo na ativação consciente. Então hoje o masculino está sendo chamado de volta para esse papel. Em nós, nessa cura, ele está sendo chamado de volta a esse papel e continuar essa harmonia, esse equilíbrio estrutural, equilíbrio aqui no planeta, os povos. Tá? Então, na linguagem da física quântica, o feminino ele é a onda, né? Como diz, todas as possibilidades, ele é aquela onda. Na onda de infinitas possibilidades. E o masculino é o observador. É justamente quando ele observa ao colapso da função de onda. Então, o colapso da onda em realidade. Então, quando o masculino observa, aí vai se dar forma. Né? Aí é quando entra o observador na questão das partículas, né? Enquanto o observador ele não está observando, ela se comporta de uma forma. A partir do momento que o observador ele dá atenção, ele foca naquilo, muda-se completamente a forma daquelas partículas de interagirem umas com as outras, aqueles elétrons de interagirem uns com os outros. E aí é onde o masculino vem e vai criar, porque ele está observando, ele está dando direção, ele sabe o que ele quer, ele sabe onde ele quer ir, ele sabe aonde ele quer chegar. Então ele vai direcionar aquelas partículas, ele vai direcionar e da forma construir aquilo que ele quer. Tá? E aí entra algo muito interessante que eu coloquei aqui, que a espada é a decisão criadora, o movimento que traz o invisível para o visível. Então, sem o masculino nada se manifesta, sem o feminino nada é gerado. Por que eu coloquei essa questão da espada? Passa um pouquinho, deixa eu ver se vai entrar. Isso mesmo. Por que eu coloquei essa questão da espada? Porque essa palestra ela surgiu de um diálogo com um dos meus mentores, com a minha egrégora, onde eu estava
estava conversando com eles e eles estavam me explicando muitas coisas, de N maneiras, de N formas, e aí nós chegamos ao momento da passagem de Jesus, onde Jesus fala que ele veio trazer a espada. E aí foi um dos mentores que falou assim: vocês não entenderam realmente o que significa, qual era a espada que Jesus estava trazendo. Jesus, ele estava vindo na energia masculina, então ele estava trazendo o masculino consciente. Ele estava trazendo naquele tempo, naquele momento, chamando a atenção de todos para o masculino consciente em relação ao feminino. Tanto que uma das coisas que Jesus fez foi acolher as mulheres, as discípulas, Maria Madalena, Marta, e muitas outras que caminharam, que estiveram ali com Jesus e deram continuidade, porque Jesus sabia que o que os apóstolos teriam que fazer, eles não poderiam fazer sem auxílio das mulheres, porque as mulheres é a manifestação do feminino aqui na Terra e o homem é a manifestação do masculino aqui na Terra. Como eu falei, todos têm as duas energias, tá? Só que nós, mulheres, nesse gênero feminino, que agora eu falo de gênero, no gênero feminino, predominantemente energia feminina. E o gênero masculino, predominantemente energia masculina. Então, ele veio trazer essa consciência. Então, quando ele falou da espada, ele falou justamente dessa questão do masculino consciente. Então ele fala: não vim trazer a paz, mas a espada. E aí muitos não entenderam, muitos entenderam na época que ele estava vindo trazer a guerra. Ele estava, quando ele fala dessa questão, desse momento de não vir trazer a paz, mas a espada, o masculino, uma das manifestações do masculino, dentro do contexto, como ele tem que dar o direcionamento, ele tem que dar a direção, é a sabedoria. A sabedoria, o conhecimento e a sabedoria andando juntos. Então não adianta você ter somente o conhecimento e você não manifestar a sabedoria. A sabedoria, ela não é humana. O conhecimento, você pode ter o conhecimento, mas a sabedoria não. A sabedoria, ela não é humana. Tá? A sabedoria, ela vai além da nossa condição humana. E aí, para você manifestar a sabedoria, você precisa ter a consciência de si mesmo. Você precisa manifestar a autoconsciência para você manifestar a sabedoria. Você manifestar a autossabedoria e a sabedoria, né? A sabedoria no todo. Então eu costumo dizer que a sabedoria ela não é humana, ela não provém da nossa humanidade. Ela está além da nossa humanidade. Por isso que diz, né, sobre a sabedoria: quem a achará a sabedoria? Ou seja, para você poder achar a sabedoria, você tem que se permitir passar pelo processo do despertar, você tem que se permitir passar por esse processo de autoconsciência, de auto-reavaliação da sua vida, do seu dia a dia, da sua postura, de tudo. E foi isso que Jesus trouxe em relação à espada, quando ele disse: a espada, então ela não é a violência, ela é a consciência desperta. Porque você tem a sua consciência, mas existe uma diferença de você ter a sua consciência e de você ter a consciência desperta. Porque a consciência desperta é o momento que você está sempre olhando, se autoanalisando, você está sempre olhando para si mesmo, buscando além daquilo que você acha que você é,
Você não se apega àquela verdade sobre você mesmo, porque você sabe que existe muito mais do que aquilo. Você sabe que existem as crenças por trás de tudo isso. Você sabe que existem conceitos e aí você tem que ir além de tudo isso. E aí é onde entra a consciência desperta. Onde a consciência desperta, ela vai investigar, ela vai buscar, ela vai indagar, ela vai procurar. Então isso é um movimento do masculino, ir em busca. Então dentro de nós, quando você vai em busca de mais conhecimento, você vai em busca de tá faltando algo, quem está te impulsionando a isso? É o masculino. Peraí para mim, por favor, meu chá. Então essa é a espada, e essa espada, ela tem 3 funções espirituais. Ela tem 3 funções espirituais. Primeiro, discernimento. Ela separa a ilusão da verdade. O que é ilusão, o que é verdade. Então eu costumo dizer que todos nós somos portadores dessa espada, que é a espada da verdade, que foi a que Jesus trouxe. Mas para essa espada da verdade, ela tem uma função no macro. Primeiramente, a função dela vai ser no micro, vai ser interior, vai ser com o portador da espada primeiramente. Então cada um de nós que portamos a nossa espada, então primeiramente essa espada ela vai cortar dentro de nós. Primeiramente ela vai ser usada dentro de nós. E o primeiro movimento é trazer o discernimento. Que aí eu costumo dizer que ela vai na divisão da alma e do espírito. Que aí é onde ela vai separar, vai te mostrar o que é ilusão e o que é verdade sobre você mesmo. O que é ilusão, o que é verdade? Porque a gente confunde muito. A gente pega uma ilusão como verdade absoluta. E na verdade aquilo é uma ilusão. E aí quando a verdade ela vai aparecer, para a verdade aparecer, vai vir a espada. E aí a espada, que é o masculino consciente, que para ela poder manifestar o masculino, para ele poder manifestar a espada, né, dessa espada consciente, primeiramente o feminino tem que estar em ação. Então, é o caos. Segundo, a palavra viva, que é a vibração criadora que transforma. Porque eu costumo dizer que é uma da segunda parte do despertar da nossa consciência. Eu não vou falar nem do despertar espiritual, porque existe uma diferença muito grande do despertar. Existe uma diferença de você despertar espiritualmente e você despertar a sua consciência. Tem muitos que despertaram espiritualmente, mas não despertaram a sua consciência. E tem pessoas que despertaram a sua consciência, mas ainda não tiveram despertar espiritual. Então, um não depende do outro. Apesar de que quando você desperta, você passa pelo seu despertar espiritual, um pouco tempo depois você vai ter o despertar da sua consciência. Quando você passa pelo despertar da sua consciência, um pouco tempo depois você vai passar pelo despertar espiritual. E aí chega o momento que você vivencia os dois ao mesmo tempo. Você, ao mesmo tempo que você desperta o seu espiritual, você também está despertando a sua consciência e vice-versa. E aí é a vibração criadora que transforma. Por que eu falo vibração? Porque aonde você, toda a sua base é sacudida. Então nós somos seres, eu costumo dizer que nós somos seres energéticos. Nós temos o nosso corpo energético. E esse corpo energético ele tem muitas informações. É através dele
que a gente eleva a nossa frequência através do corpo energético, porque a gente vai levando a nossa frequência através da nossa consciência. Então, conforme você vai tendo discernimento de si mesmo, você vai separando a ilusão da verdade, automaticamente a palavra viva, porque nós somos verbo, nós somos palavras vivas, nós somos energia tudo começou toda a criação, ela começou por um único som, uma única vibração, que é o Om. Então o Om, ele é a palavra viva. Então esse Om, ele é manifestado, ele está manifesto em nós. E aí a vibração que transforma, a vibração criadora que transforma, e que aí ocasiona as rupturas, que é o terceiro passo, que corta vínculos com padrões, que aprisionadores, ou seja, as crenças, né, os paradigmas. Então essa é a função da espada masculino. O feminino, ele vai simplesmente movimentar tudo na sua vida, onde ele movimenta o masculino, e aí é onde o masculino começa a opa, não, peraí, mas isso, é como eu dei exemplo aqui, desse resgate, desse fractal masculino, como eu estou observando nesse momento de movimentação da energia masculina, esse fractal pode ser resgatado. E essa é uma das coisas que nós vamos falar mais tarde também, a respeito de fractais. São diversos fractais, cada um com a sua finalidade, cada um com a sua função, para cada momento, né? Em cada momento do planeta, cada fractal teve a sua finalidade, teve a sua função, e hoje os atuais fractais da nossa alma, eles estão com a sua finalidade, com a sua função. E esse é um dos motivos que muitos de nós não estamos tendo para onde correr. Vamos falar sobre patriarcado e a sombra do masculino. Então, a sombra do masculino, ela se deu muito pela ausência da mãe, tá? Porque a mãe, ela é fundamental nessa parte do acolhimento, tá? Do cuidado. Tem funções que o pai, por mais que a mãe não esteja presente, mas tem funções que só a energia da mãe, só a mãe ali na sua energia, na sua frequência, ela é capaz de fazer. Não que um pai não possa cuidar de um filho sozinho, que uma mãe não possa cuidar de um filho sozinho, mas sempre fica faltando algo, tá? Então aí isso acaba gerando um masculino desequilibrado, porque isso é uma das coisas que acontecia muito, que foi uma das coisas que na regressão eu presenciei, um momento em que o patriarcado ele viu a importância da mãe nos filhos, e até isso no próprio Holocausto, isso foi feito onde as crianças eram tiradas da mãe. E aí você vê que eram criadas, nesse formato em período nazista, como é que o masculino ficava totalmente deturpado, totalmente distorcido, porque essas crianças eram removidas, eram arrancadas da presença da mãe, porque a mãe é que traz a questão das emoções, do sentimento, do acolhimento, tá? Aí vem essa questão da força distorcida, que aí acaba sendo usada para controle, para guerra, para dominação, tá? Aí vem essa questão da perseguição também, que aí é onde mulheres e o feminino sagrado foram perseguidos, silenciados e até mesmo demonizados, caças bruxas, inquisições, porque sabiam, o sistema sabia do potencial do feminino na criação, e essa parte feminina manifestada através das mulheres,
né? Qual a função ali para com as crianças. E aí quando você diz que você fala criança é o futuro de uma nação. Então, se você quer modificar uma criança, tira a mãe ou tira o pai. Entende? Dependendo do contexto. Só que hoje em dia é mais tira a mãe, porque a mãe ela é muito importante. Ela não que o pai não tenha essa questão do movimento, de direcionamento, mas se não tiver o acolhimento ali, não tiver essa base da emoção, acaba ficando tudo, vamos dizer assim, desequilibrado. Tá? Então, a criação ela deixou de ser dança para poder virar poder e posse. Então, os dominadores, conhecendo, sabendo dessa questão realmente de a potência da energia feminina, a potência da energia masculina, e aí foi onde foi esse... E a gente já sabe, existem muitos outros lugares por aí que traz muitos outros conhecimentos, né, Anunnakis, enfim, toda essa parte de mistura de raças, disso, daquilo. Então não vou ser mais uma trazer, que já tem muitos lugares que falam sobre isso, né? Então minha intenção é outra. Então eu só quero que a partir a gente já entende, né, de onde vem toda essa deturpação, esse desequilíbrio do feminino com o masculino. Então lá atrás pode passar, por favor. E aí agora entramos nesse momento que nós estamos agora, a restauração atual. Então o feminino ele está retornando, ele está começando a vir de uma forma mais ativa nesse momento que nós estamos vivendo, aonde você vê que tem muitas pessoas que estão começando a se reconectar com o feminino, né? E o feminino ele retorna como intuição, como nutrição, como ventre, como ciclos. Então, cada momento, cada ciclo, né? Principalmente essa questão da intuição, porque a intuição é onde você se conecta com a tua essência. Então, nossa essência, ela se comunica conosco através do feminino pela intuição. E aí é onde isso está sendo resgatado, né? E o masculino também procurando ser restaurado, que é a espada de luz, direção, clareza, manifestação. Então esse equilíbrio entre masculino e feminino hoje, ele está sendo, está vindo com muito mais intensidade, mais movimento, porque está justamente isso. Hoje o chamado é pela integração, que aí é onde entrou o contexto de individuação, que Jung fala muito disso, individuação das polaridades, que o que é essa individuação? É quando se torna uma coisa só, é quando você, como indivíduo, como ser, você começa a tomar consciência de si mesmo, você deixa de olhar para o outro, você sai do papel de vítima, vítima das circunstâncias, vítima das situações, vítima das pessoas, vítima, enfim, você sai desse papel e aí você começa a olhar para você, você começa a assumir responsabilidade pela sua vida, você começa a questionar tudo aquilo que você antes acreditava, tudo aquilo que antes falavam para você, todas as informações, você entra nesse momento de despertar, né, onde tudo começa a ruir, tudo começa a vir por terra, tudo que você acreditava vai desmoronando, e aí você vai, naquele momento feminino ali a todo vapor, nessa desconstrução, e onde você vai em busca de si mesmo, em busca do que faz sentido para você, que até então você já não consegue mais sintonizar com certas frequências, sintonizar mais com certas pessoas, muitas coisas começam a deixar de fazer sentido para você.
E você quer se entender como essência, você quer se entender realmente, saber quem você é como essência, começa a vir, eu sou mais do que isso. E aí todo esse processo que te leva cada vez mais para dentro de você. E aí você vai se permitindo vivenciar cada etapa desse processo, desse ciclo. São ciclos, cada ciclo vai se renovando, um ciclo leva para o outro, um ciclo leva para o outro, um ciclo leva para o outro, é uma espiral, e aí vai se renovando até o momento que essas duas energias, elas estão em equilíbrio por causa da sua autoconsciência, porque você entende a finalidade de uma e você entende a finalidade da outra. Você entende a ação de uma e você entende a ação da outra. E você começa, como auto-observador, a entender a mecânica dessas energias em si mesmo, na sua vida, no seu entorno, com as pessoas, no seu trabalho. Você vai se permitindo passar, observando tudo, independente do que esteja acontecendo. E aí você começa, as respostas vão vindo, porque você se conecta com a tua essência, você se conecta com o teu eu superior, você se conecta com a tua egrégora, você se conecta com o teu eu sou, cada vez mais paradigmas vão se desfazendo, crenças vão ruindo, que aí coisas que faziam sentido, fez ontem, hoje, você passa por uma situação, já não faz mais, e aí você vai em busca de entender, né? Porque nós somos seres que nós vivemos de crenças. Como assim nós vivemos de crença? Porque a nossa fé, a fé é aquilo que você acredita. Então nós vivemos de crenças. A diferença são as crenças distorcidas, as crenças que te paralisam, as crenças que te limitam e as crenças que te impulsionam, as crenças que te fazem seguir adiante. Então, quando você chega nesse momento, você só substitui uma crença pela outra. Você substitui uma crença de eu sou feia para eu sou linda. Você substitui uma crença de eu não sei fazer isso para eu posso fazer isso. Eu sei fazer isso. Entende a dinâmica? Você só substitui uma crença pela outra. Uma crença que te joga no chão com uma crença que te levanta. E você não depende do outro para isso. Você depende de você mesmo, porque você está conectado com você. Você está trabalhando essas energias em você. Então a opinião do outro, se te joga para baixo, para quê? Você só vai ficar com o que faz sentido para você, porque aí entra essa questão do que você vai trabalhar em você, você como um espelho, o outro só vai refletir, se você vai atrair. É muito interessante essa questão de frequência, né? A gente pensa que quando você atrai uma pessoa que você está no momento, aí você atrai uma pessoa que está na mesma frequência que você. Aí você acha assim, não, eu estou assim, eu estou assado, eu estou me achando linda, estou achando maravilhosa, estou me achando assim, 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 assim. Aí tá. Aí você encontra para uma outra pessoa também que está nesse momento. Só que você ainda tem coisas dentro de você para resolver. Essa pessoa também ainda tem coisas dentro dela para resolver. E aí você acha que por você, pela lei de sintonia, né, eu atraí a pessoa que está na minha frequência. Então, se eu atrair a pessoa assim, é porque eu estou assim, assim, assim. Aí, de repente, acontece uma situação que, opa, mas como isso? A pessoa é só um espelho, a pessoa tem coisas para resolver ali, dentro dela, e você tem coisas para resolver dentro de você. Mesmo que vocês estejam na mesma frequência ali, vamos dizer, do amor, que vocês estejam, ou na frequência da coragem, que vocês estejam nessa mesma frequência, mas tem coisas para resolver.
A gente acha isso, a gente acha que conforme a gente vai levando a nossa frequência, e quando a gente chega numa frequência tal, que aí já é frequência de 200 para cima, que você ainda não tem coisas dentro de você para resolver. E aí é que está a pegadinha da Matrix. Aí é que está a pegadinha da Matrix. Aí tem aquele que diz, né, a pegadinha do Faustão, a pegadinha da Matrix. Que aí tem a Matrix, ela vai usar o que ela puder usar sempre contra você. Não importa se você está no amor, não importa se você está na alegria, não importa se você está aqui, você está dentro desse sistema, você ainda não saiu dele. A diferença é que você aprende a jogar o jogo da Matrix. Essa é a diferença de um ser desperto. Você começa a entender como a Matrix funciona e você começa a jogar os esquemas a seu favor. Mas sair completamente você não sai, não, você está aqui ainda. E justamente por estar aqui, que aí existe essa questão do nosso ego, é que se você não estiver totalmente consciente de si mesmo, é onde você cai nas pegadinhas da Matrix. E ela faz. Eu mesma já passei por várias que eu ficava assim, caramba, nossa, por essa eu não imaginava. E aí eu ia entender todo o esquema, entender toda a situação, né? E agora eu já entendi, assim. Daí você pensa que, bom, já entendi a chave de tudo, né? Aí daqui a pouco surge uma outra situação, porque o ego é isso. O ego, ele sempre vem para mostrar que você entendeu tudo, que você sabe de tudo. Esse é o ego, distorcido hoje em dia. E aí, quando você entende isso, né, é como disse o mentor para mim, no dia que você achar que você soltou o controle, você não soltou o controle. Está mais agarrada do que você pensa. Exatamente isso. Ele virou e falou, mas o dia que você achar que você soltou o controle, é porque você não soltou o controle. Você ainda continua agarrado. Então, e o feminino oferece o espaço sagrado, masculino ativa e da forma, e a criação acontece novamente em equilíbrio, que aí é o que era lá, onde o feminino oferece o espaço sagrado. O que é esse espaço? Aconteceu uma coisa, sei, um André. Seria muito mais fácil eu olhar, pô, aconteceu isso. Não. O que é esse espaço sagrado? É como eu falei, é onde nós podemos remover as nossas máscaras sem se preocupar com o que o outro vai achar, sem se preocupar com o que o outro vai pensar. Só que na maioria das vezes, esse espaço você só encontra dentro de você. Só que aí você tem que remover essa máscara, tendo consciência do por que você colocou essa máscara. Qual foi o motivo que te levou a usar essa máscara? É onde ocorre a sua liberação, é onde ocorre a sua libertação. Que aí você entende, você cria esse espaço sagrado que você pode se analisar sem se sentir culpado por sentir aquilo. Porque enquanto você ainda se sente culpado ou se preocupado com o que o outro vai pensar, no fundo, você ainda está vivendo de reconhecimento. Não de você, mas do outro, do externo. Tá? E aí é onde o masculino ele ativa, volta isso, o masculino ele ativa e dá forma. Aí o masculino, quando você entra, isso, o masculino ativa e dá forma. Aí é onde as infinitas possibilidades de cura, de expansão, de transmutação, de liberações acontecem. E aí você tratando dentro,
O externo é uma consequência. Só que esse processo não é de uma hora para outra. Isso leva meses, dias, anos. Muita gente que quer dar um clique assim de um dia para o outro e já está. E não é assim. Ainda mais porque nós estamos aqui resgatando muitas coisas de outros fractais. Então, esses nossos fractais atual, eles estão resgatando muitas coisas fractais anteriores. Tá? E aí a criação volta a acontecer novamente em equilíbrio. Porque quando você entende o teu processo, você sabe que não tem diferença de você para o outro aqui. O que você está passando, o outro também está passando, vocês vieram para experienciar a mesma dimensão. Vocês podem ter planejamentos diferentes, mas vocês vieram para viver a mesma experiência no sentido terra, no sentido de dimensão, de realidade, só tem programações diferentes. Mas basicamente o processo, as fases são as mesmas. Cada um só vivencia aquelas fases de maneiras e formas diferentes. Pode passar. E aí a conclusão inspiradora: ontem a mãe foi retirada e o masculino se distorceu. Hoje a mãe retorna e o masculino é restaurado. E agora somos chamados a viver a união dos dois princípios dentro de nós. Só que entendendo o seguinte, eu coloco ontem, hoje e agora. Só que tudo isso aqui é num único momento, que é sempre o agora. Eu vivenciei uma experiência, eu fui para uma realidade em que eu me deparei com 3 versões fractais da minha alma, uma realidade que cada uma estava nessa realidade ligada aqui à Terra, também tinha passado, presente e futuro. Tá? Não vou trazer o contexto, foram muitas coisas, mas vou trazer só a base principal. Então, eles vivenciavam passado, presente e futuro. E aí, a mesma questão que houve aqui conosco na questão da pandemia, lá eles também estavam vivendo isso, só que de uma forma totalmente diferente, porque lá o DNA deles estava sendo totalmente modificado a ponto de repercutir na aparência, repercutir em muitos, até no campo energético, em tudo. E aí interagia o eu do futuro, o eu do presente e o eu do passado. E aí a situação tinha acontecido no passado, aonde o eu do futuro interagia com o eu do futuro interagia com o eu dele do presente, no sentido de que ele ainda não tinha sofrido todas as mutações, vamos dizer assim, não tinha sofrido todas as mutações, e o outro que já tinha acontecido, que era o momento que já tinha acontecido aquilo, que já tinha passado já pelo processo todo, né? Eles tentavam de alguma forma, esse eu do futuro tentava de alguma forma ajudar a esse eu que ainda não tinha passado por todo, estava iniciando o processo dele de transformação e ele trazendo a informação para ele que tudo era questão de consciência e frequência, para que o vírus não mudasse o DNA dele, para que o vírus não mudasse toda a estrutura biológica, física, energética dele ali, né? E ao mesmo tempo ele tentava se comunicar com esse que já tinha passado, já tinha sido totalmente transformado, né, por essa questão. E eu, uma quarta fractal da minha alma, observando dessa realidade aqui, observando os 3 da outra realidade interagindo e todo o processo, tudo o que estava acontecendo. E o mais interessante era que o eu do futuro, mesmo que ele estivesse no futuro, ele
estava vivenciando como se fosse agora. O eu do presente vivenciava como se fosse agora, e o eu do passado vivenciava como se fosse agora. Ou seja, mesmo passado, presente e futuro, todos os três vivenciando hoje. A situação toda, ontem, hoje, agora, assim, o amanhã, os três, cada um de um tempo, mas vivenciando como se fosse hoje, vivenciando agora. Hoje eu me fiz essa pergunta. Eu tive a sensação de que o meu agora fosse o primordial, mas não é. Na verdade, todos eles estão vivendo simultaneamente. Simultaneamente, é isso aí. Simultaneamente, sempre existe, não existe o futuro. O futuro, na verdade, é o agora. Nesse estado uma consciencial, a sensação que eu tenho é que eu sou primordial, mas não sou. É tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. É como esse fractal. Hoje, conectado totalmente com esse fractal, com a função dele, o que ele veio fazer. Então, tirando, ao mesmo tempo que eu tenho consciência da função dele, do que ele veio realizar aqui e do que ele vai fazer, mas ao mesmo tempo, hoje eu estou muito mais conectada com ele, mas ao mesmo tempo eu lembro do passado, onde eu estava conectada com os outros fractais, e aí tinha aqueles fractais suicídio, o fractal disso, o fractal daquilo, e aí eu vivenciava como se esse fractal tivesse feito tudo aquilo, e na verdade foram outros. Só que como esse fractal é um fractal de síntese, ele veio para finalizar todo esse contexto, finalizar tudo isso e resgatar as energias ainda que ficaram aqui de alguma forma, de alguma maneira, né? No contexto de alma. Então a função dele é essa. Então ele acaba de uma certa forma passando pelos processos como se fosse dele, mas e é, porque tudo é uma coisa só, porque é a mesma alma, entende? Só que quando você entra na autoconsciência, entra nesse trabalhar energia feminina e masculina, que aí você começa a trabalhar a si mesmo, você começa a trabalhar todo esse, se auto-observar, entender realmente, aí você vai se conectando com a sua essência, aí você começa a realmente se conectar com a sua programação, porque existe uma diferença da sua programação alinhada com a matriz e existe uma diferença da programação da matriz. Então, tem muitos momentos que você está vivendo aqui, você está achando que você está alinhado com a programação da matriz e você ainda não está totalmente alinhado. Não que essa programação da matriz, em algum momento, ela não possa estar te conduzindo em determinado momento, mesmo que a programação da Matrix ela esteja em andamento a todo vapor ali. Tá? E aí o que o despertar da consciência? É quando você desperta, você ativa todos os códigos, ativa todas as chaves da tua programação original. É onde colapsa, começa a ruir todas as estruturas do que você achava que era. Aí começa a ruir, vai ruindo tudo, vai colapsando. E aí você começa a viver, a experienciar. E aí quando você acha, como eu falei, eu estava ligando com a Priscila, ela tinha que estar até aqui hoje. Que saudade. Né? Porque eu falei para ela, eu me perdi para me encontrar. Falei isso para ela, disse assim, eu me perdi quando eu achei, ano passado, quando eu achei que eu estava me encontrando, daqui a pouco, vinha uma onda, virava o barco de novo, e aí começava todo o processo, e eu achava que eu já tinha todas as respostas, achava isso, achava aquilo, aí começava, daqui a pouco ia, aí parecia que eu estava vendo um farol, e aí daqui a pouco eu vi uma ondinha de novo, virava o barco de novo, e tipo assim, você não sabe nada, e aí eu estou vendo a Priscila falando na minha frente, que ela fala isso mesmo. Ela fala, é tão difícil de
eu me achar, de eu me entender. Exatamente. Então eu entendo o processo dela porque eu vivenciei esse processo ano passado. E aí foi quando eu fui entendendo por que você não se acha? Porque você vai em busca de toda informação, porque o ego ainda quer estar no controle. E aí, qual a forma que ele tem de estar no controle? Informação, e dar informação te massacra de conhecimento, te massacra de informação, e aí você fica só olhando para o externo, e o principal, o interno, você vai deixando de lado. Até o momento que você cansa. Até o momento que você cansa de ganhar de tanto barco virar e você se afogar. Aí você cansa e diz, tá bom, deixa eu deitar aqui agora, eu não vou mais remar, eu tô vendo o farol, tenho em direção ao farol, mas eu não vou em direção ao farol. Então eu já entendi, peraí, vai lá. E você pega, você fala assim, deixa eu só, e tem que ser a vela, tá, eu vou içar a vela, e você issa a vela e diz assim, vela, pra onde você vai me levar? Aí é o momento que você para e você começa a olhar para dentro de você. Aí as respostas começam a vir. Aí as respostas vão vindo. Porque até então você não que o externo não possa te trazer resposta. Ele traz. A troca com as pessoas traz a resposta. Mas você tem que vivenciar também esse momento de você com você. Porque se você não vivenciar esse momento de você com você, você continua perdido. Você continua buscando resposta e as respostas estão todas aqui. E aí, quando você entende, como eu falei da questão da mente, que você entende a questão do controle da mente, você entende que a mente que assumiu uma função que não é dela, que é da consciência, e você entende que a mente ela é para o conhecimento. E também você não pode massacrar a mente, porque também se você massacra a mente é uma ferramenta, e ela tem o tempo de vida útil dela, e ela tem o tempo de processamento dela, de processamento como computador, processamento de dados, mas um pouquinho diferente. Então, chega um momento que, enquanto você não entender esse seu sistema, o sistema não só corporal, como sistema energético, sistema físico, e você não entender a tua mente, você não estudar a tua mente, você continua em busca do externo, busca, e você só vai cansando a tua mente. E a mente, ela tem que busca, sim, mas buscou, integrou. Então tem um momento que você faz um movimento externo, que você possibilita a sua mente ir em busca do conhecimento. Já falei bastante, né? Eu fui falando, gente. Mas é porque fui descendo. Se vocês me perguntarem, vai embora.